Olá, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia em que Ele nos concede, pela sua infinita bondade e misericórdia, de podermos estar aqui juntos e meditar na sua palavra. E isso porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 17, verso 1, 2 e 3. Vamos pensar sobre a essência da pregação de Paulo em Tessalônica. E Lucas, ele registra esse fato que aconteceu em uma das viagens missionárias de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. E numa dessas viagens missionárias, Paulo, ele chega em Tessalônica e faz uma pregação extraordinária. E tem uma essência aqui, essa pregação de Paulo. Vamos ler o verso 1, 17, de Atos 1, 2 e 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Olha aí, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando por ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Vamos pensar sobre a essência da pregação de Paulo em Tessalônica. Mas antes eu quero fazer algumas considerações aqui sobre esse apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo ele tinha uma estratégia missiológica. Vejam que ele não era apenas um pregador do evangelho, ele era um grande estrategista. Ele é um sábio, na verdade, por assim dizer. Ele, na sua primeira viagem missionária, concentrou-se exclusivamente em Chipre e lá na Galácia, né? E isso por algumas razões. Na sua segunda, ele dedicou-se à evangelização na província da Macedônia e Acaia. Já na terceira viagem missionária, ele concentrou-se em Éfeso, na província da Ásia Menor. E é importante ressaltar que em todas elas, Paulo incluiu a capital em seu trajeto. Aqui, aqui em Tessalônica, a capital da Macedônia, Coríntio, capital da Acaia, Éfeso, capital da Ásia Menor. Então Paulo era um grande estrategista. É bom a gente pensar no apóstolo Paulo como um grande estrategista. Veja, quando ele chega aqui em Tessalônica, ele passa por 2 cidades, Anfípolis e Apolônia. Não é que essas 2 cidades eram inferiores para Paulo, é que ele sabia que quando o evangelho saísse da capital, por assim dizer, o evangelho entraria nessas outras cidades também. Então Paulo era um estrategista aqui. A segunda coisa que nós podemos levar em consideração era a ponte de contato para a pregação do evangelho que Paulo fazia. Aqui em Atos capítulo 17, verso 2, ele diz que ele procura a sinagoga. A ponte era essa aqui, ó. Paulo, ele procurava a sinagoga, porque essa sinagoga era uma ponte de contato para a pregação do evangelho. Paulo, ele não apenas usava o lugar, mas sabia, aliás, o evangelho, mas sabia do lugar correto, a tese correta para pregar o evangelho. Então, nessa essência do evangelho, da pregação de Paulo, nós podemos ver 2 coisas. Primeiro, os métodos que ele usou, está aí no verso 3, e Paulo aqui vai usar pelo menos
4 verbos em sua pregação, que é fundamental numa pregação, esses verbos que Paulo utilizou aqui. O apóstolo Paulo, ele prega Cristo a partir das Escrituras, e tem que ser a partir das Escrituras. Quando se prega fora das Escrituras, não se tem um conteúdo exato do que seja Cristo. Cristo não pode ser apresentado além das Escrituras, tem que ser só nas Escrituras para a pregação do Cristo ressuscitado. Então é a partir das Escrituras que Paulo prega Cristo. Ele não pregava Cristo a partir da filosofia grega, que ele conhecia também, a partir da política romana, que Paulo também conhecia muito bem. Ele não prega Cristo a partir da tradição dos anciãos, nem ensina Cristo a partir dos dogmas rabínicos, fariseus. Paulo, ele era um rabino também, ele era um fariseu. Ele expõe Cristo e apresenta Cristo, demonstra Cristo a partir das Escrituras. É delas que ele apresenta Cristo de uma forma completa. A sua história, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação para aquelas pessoas de Tessalônica. E esse primeiro ponto de Paulo aqui é que nós podemos destacar, né? Paulo variou os métodos. A pregação do Evangelho deve ser bíblica, sem dúvida alguma. Agora, ela deve ser racional. Além de ser bíblica, ela tem que ser racional, como Paulo fez aqui. Paulo, ele apela para a razão dos seus ouvintes. Ele se dirige à mente deles e desperta o seu entendimento. Paulo identificou o Cristo ou Jesus da história com o Cristo das Escrituras. Com Cristo das Escrituras. Hoje nós encontramos alguns teólogos, principalmente os teólogos liberais, que eles fazem um abismo, ele cria um abismo entre o Cristo, o Jesus da história com o Cristo das Escrituras. Paulo não, ele une. Ele diz que os dois, o Cristo da história e o Cristo das Escrituras, é um só. Ele consegue fazer com que os ouvintes entendam de ser único Senhor. Por isso que ele disse aqui no final do verso 3, ele disse, este que Jesus é o que eu vos anuncio. Mas vamos ver aqui os verbos que Paulo utiliza. Ele usa 4 verbos aqui, verso 2 e 3 do capítulo 17 de Atos. Em primeiro lugar, olha o primeiro verbo que ele utiliza aqui. Primeiro, ele arrazoou com eles, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles. Arrazoou com ele. Arrazoar é um diálogo que é feito por meio de perguntas e de resposta. Perguntas e respostas. Então Paulo, ele perguntava, respondia e perguntava com aquelas pessoas ali. Ele não apenas era um professor, mas ele também dava oportunidade para discussão, no bom sentido. Era uma discussão aqui, né? A palavra razoou, é um termo que tem a ver com dialética, ou nada mais é do que ensinar discutindo por meio de perguntas e respostas. Era um método que Paulo utilizou ali como pregador do Evangelho. E às vezes falta esses métodos na pregação dos nossos dias. Temos muitos pregadores, mas falta isso aqui, esse método que Paulo utilizou aqui. Mas ele usa aqui outro verbo, que é expor, verso 3. Olha o verso 3. Expondo o que? O evangelho que ele pregou, ou seja, explicou para eles o conteúdo do evangelho, ou talvez assim, o conteúdo da pregação. Olha como falta hoje expositores, né?
Nós temos muitos pregadores, e dos bons, por assim dizer, mas eu creio que falta muitas exposições ou explicação daquilo que está sendo pregado. Seria muito bom que a gente pudesse ser mais expositores, trabalhar melhor o texto, expor aquilo que nós estamos pregando. E João Calvino, ele foi claro nas suas palavras, ele disse que pregação é exposição, ou pregação é explicação das Escrituras. Paulo ele fez isso aqui, ele expôs a mensagem, o Evangelho. A mensagem, ela emana das Escrituras, né? Como nós já sabemos. Ela não pode ser algo do pregador. O pregador não tem a mensagem é de Deus. O pregador não cria mensagem. Ele pode preparar o sermão, mas a mensagem vem de Deus. Por quê? Porque a mensagem, ela é a palavra de Deus, ela é a explicação da palavra de Deus. E quem não volta vazia é a palavra de Deus, não é a palavra do pregador. Quem tem a promessa de ser eficaz é a palavra de Deus, não é a palavra do pregador. É preciso fazer uma exegese sadia para sermos um grande expositor, como Paulo era. É preciso fazer uma exegese bíblica, uma exegese mais profunda do texto. Então Paulo, ele não apenas arrasou com eles, mas ele também expôs. Terceiro lugar, ele demonstra que Jesus é o Cristo, aí no verso 3, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse. Olha que coisa interessante, Paulo demonstra também que Jesus é de fato o Messias. O termo demonstrar aqui significa o quê? Colocar de lado a lado e apresentar a evidência. Colocar lado a lado e apresentar a evidência. Isso se referia à exposição de Paulo, que Paulo estava fazendo. Ele consentia que ele considerava que aquele Cristo era, de fato, o Messias. Ele demonstrava, colocava lado a lado para os seus ouvintes. Mas Paulo, ele não apenas também, ele não expôs apenas, não demonstrou, mas ele também anunciou. Veja o final do verso 3. O final do verso 3 diz assim, dentre os mortos, né? Aparecesse dentre os mortos, e estes, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. O que é que Paulo anunciava a respeito de Cristo Jesus? A morte e a ressurreição de Jesus aqui. Paulo se empenhava em anunciar Jesus através das Escrituras. Em outras palavras, ele contou a história de Jesus de Nazaré, seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte e ressurreição e exaltação, e a dádiva do Espírito Santo, seu reino, seu retorno na sua segunda vinda, o juízo final, que ele como o juiz do universo. Enfim, Paulo anunciou esse Cristo Jesus. Então foi o primeiro ponto aqui, né? Os métodos que Paulo apresenta aqui na pregação dele em Tessalônica. Segundo lugar, Paulo não mudou a mensagem, você percebe aí no verso 3, né? Expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ele não muda a mensagem, ele jamais mudará a mensagem. A pregação de Paulo em Tessalônica foi cristocêntrica, como tem que ser. Cristocêntrica, Cristo tem que ser o centro da mensagem. E ele falou sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo tem que ser os pilares do cristianismo. Se você tirar a morte e a ressurreição de Jesus, o cristianismo perde a sua força. O
cristianismo não vai adiante sem a morte e ressurreição de Jesus, não é? Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é um pilar que nós temos na doutrina do cristianismo. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Tem um texto aqui em Romanos, veja Romanos capítulo 4, verso 25. Esse texto ele mostra claramente sobre o que a ressurreição de Cristo fez com a gente. Olha o verso 25 de Romanos 4. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Está vendo por que Cristo morreu? Por causa das nossas transgressões. Isso é um pilar do Evangelho. Tirar esse pilar aqui, não há como pregar o Evangelho. O cristianismo em si. Olha a causa da morte de Jesus. Qual foi? As nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. A mensagem pregada por Paulo foi essa, na sinagoga de Tessalônica. E foi a essência lá do Evangelho que Paulo pregou. E é a essência do Evangelho que tem que ser pregada. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, Pedro deixou muito claro esses pilares aqui. Atos capítulo 2, 24 a 22 a 24, está lá. Atos capítulo 13, quando Paulo faz aquele discurso em Antioquia, capítulo 26 a 31. Né? Então, tirar esses pilares da pregação, o Evangelho não tem força. Não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há cristianismo onde a morte expiatória de Cristo é renegada e colocada em segundo plano. Não há. Não há esse tipo de cristianismo. Não há remissão de pecados, meus irmãos, sem o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. De forma alguma pode acontecer uma regeneração sem a ressurreição de Cristo, sem o seu sacrifício, sem a sua morte e ressurreição. Então foi esse tipo de mensagem que Paulo pregou em Tessalônica. Agora eu queria terminar esse vídeo pensando em 7 coisas que Paulo, 7 destaques aqui, que Paulo utiliza como um grande estrategista. Paulo, ele não era apenas o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior teólogo, mas ele era o maior estrategista em relação à pregação do evangelho, em relação de plantação de igreja, em relação da obra missionária, né? Deixa eu pensar com vocês aqui primeiro. O lugar é importante para a pregação do Evangelho. Paulo ele pregou na sinagoga. Pense numa estratégia extraordinária. Uma sinagoga, onde se reunia o que lá? Judeus, prosélitos. E esses judeus e prosélitos, eles estavam interessados no aprendizado da palavra de Deus. Por isso que Paulo ele vai direto à sinagoga. Jesus ele usou muito também essa estratégia, né, para trazer o evangelho do reino. E Paulo, como pregador do evangelho da graça de Deus, ele procurou usar ponto estratégico. Aqui ele procura um lugar, sinagoga. Segunda coisa que a gente pode destacar aqui é o tempo. Paulo pregou nos sábados, ou seja, no dia em que as pessoas se reuniam na sinagoga para estudarem a palavra de Deus. Então, Paulo não tem apenas o lugar como um ponto estratégico, mas ele tem também o tempo, o dia, o sábado. Mas, em terceiro lugar, Paulo usa aqui o texto, usou as escrituras. Ele não buscou a tradição rabínica, né? Ele conhecia isso aqui.
Ele não usou a filosofia grega, ele conhecia também, ele não usou a política romana. Não, ele não fez isso. Ele pregou a palavra, ele usou o texto bíblico, ele usou as escrituras. Terceiro, Paulo usa uma tese, ele proclama que Jesus de Nazaré. Ele mostra, demonstra, expõe, anuncia que o Messias tinha sido, o Messias que tinha sido prometido é Jesus. É aquele Jesus de Nazaré, que foi morto, ressuscitou e foi entronizado por causa nossos pecados e a nossa justificação. Mas Paulo, em quarto lugar, Paulo usa um método, né? Ele pregou para o entendimento dos ouvintes. À medida em que explicava para eles as Escrituras. Paulo, esse é um método aqui. A gente falou aqui de 4 verbos que ele utilizou. Ele arrazoou com eles, discutia, né, ali as ideias, ele expõe aquilo que estava pregando, a Escritura, ele demonstra, coloca lado a lado aqui as coisas que ele estava falando, mas ele anuncia também. Mas em sexto lugar, Paulo, nós podemos destacar aqui a prova. Paulo mostrou que era necessário que o Messias sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Interessante isso aqui também. Então, esse Messias que Paulo apresentou ali é o mesmo que está em Atos capítulo 2, 24 a 31, Atos 3, 18, Atos 13, 27 a 37. Eu estou falando aqui sobre os pontos pilares da pregação do Evangelho. E Lucas 24, 44. E por último, irmão, o efeito, veja que a pregação de Paulo teve um efeito. E não foi uma pregação vazia em si. Efeito. Alguns judeus se converteram e também uma multidão de gregos prosélitos, além de mulheres distintas, foi o efeito que aquela pregação de Paulo em Tessalônica. Ele teve uma essência, ele prega, ele ensina, ele anuncia, ele expõe e tem um efeito. Quando a gente prega o Evangelho com fidelidade, com poder, porque não podemos apenas pregar o Evangelho, temos que ter poder naquela pregação do Evangelho. Então o resultado é esse, ó. A crença, a convenção, a mudança de vida, porque o Evangelho é poderoso para fazer isso. Nós não temos esse poder porque o poder é de Deus, a mensagem é dele e só ele tem esse poder. E quando esse poder se manifesta, fica muito claro, fica muito evidente o propósito do Evangelho, como ele precisa ser pregado, como o Evangelho precisa urgentemente ser pregado, anunciado, ser exposto para o louvor e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a mensagem para a gente meditar, pensarmos e extrair dela um conteúdo maior e mais profundo para a nossa meditação, para a nossa vida espiritual. Tá aí, amados, um vídeo curto, mas tem um conteúdo muito profundo, essa pregação de Paulo em Tessalônica, uma pregação essencialmente cristã, cristocêntrica. Que seja assim, que a gente quando for pregar, pregue assim, pregue demonstrando, expondo, anunciando e arrazoando, discutindo com as pessoas acerca do Evangelho. Se inscreva nesse canal, que é nosso, não é meu. Deixe aí o seu like, participe, divulgue esse trabalho, esse humilde trabalho para a glória do nosso Deus. Não fique de fora, não fique de fora. Participe, seja participante. Não pense que você não tem nada a ver com esse trabalho. Tem sim. Todos nós precisamos sermos arauto
do reino e proclamarmos o Evangelho que Deus deixou para a gente. Até a próxima, irmãos, se Ele assim permitir, se Ele assim nos der outra oportunidade, não é? Um abraço, tenham um bom dia, tudo de bom para vocês e que Deus lhe dê graça sobre graça e continue abençoando a cada um de nós. Um abraço, meu irmão, um abraço.